Pronto, agora deu certo. Glória a Deus, queridos, que maravilha estar aqui com vocês. A gente passou, Cleidione e eu, a gente passou 3 semanas viajando. E a gente sente muita falta, né? Sente saudade da nossa igreja, do nosso povo. E é sempre bom a gente estar em casa. Por mais que por onde a gente vai, a gente sempre está fazendo a obra, pregando, levando a palavra de Deus. Mas a nossa igreja, a nossa casa é diferente. Quando a gente está aqui, a gente sente uma tranquilidade, uma paz de espírito. E queria nessa noite convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 14. Vocês perceberam que nos últimos domingos nós começamos uma nova série de mensagens sobre o propósito, né? E nós vamos falar ao longo de alguns domingos sobre alguns desses propósitos. Já foi falado aqui, por exemplo, sobre o propósito do sofrimento, o propósito do trabalho. Hoje eu quero falar com você sobre o propósito da amizade. O propósito da amizade. E para falar sobre esse propósito da amizade, a Bíblia narra uma história em 1 Samuel capítulo 14 de uma amizade muito bonita que surgiu em um tempo de adversidade, e essa amizade fez um povo ser liberto ou ser salvo dos seus inimigos. 1 Samuel capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14, certo? São 14 versículos. Peço que você acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim, ó: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai, Saul. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, acho que foi daqui que veio o nome YouTube, né? Irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro lado uma se chamava Bozés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Gebá. Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até aqui que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Versículo 14, para a gente finalizar. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Amém.
Queridos, eu estou suando um pouquinho porque eu estou me recuperando de uma gripe. Vocês podem perceber pelo tom da voz. Então, se a voz falhar um pouquinho, relevem, tá bom? Que texto estranho, né? Como é que a gente vai falar de amizade de um texto como esse? A gente começa a ler uma coisa, não entende. E o que é que tem a ver isso aqui? É bem verdade, irmãos, que a amizade é um dos presentes que Deus coloca para o seu povo aqui na terra. Provérbios capítulo 18 vai dizer o quê? Que há amigos mais chegados do que irmãos. E é verdade. Todo mundo tem aquele amigo, tem aquela amiga, no caso das mulheres, em que você é mais próxima dela, mais próxima dele do que os da sua própria família. Não é verdade? Tem amigo seu que conhece segredos seus, que seus familiares não conhecem. Tem amigas suas que conhecem lutas suas, que a sua família não conhece. E não é errado você desenvolver uma intimidade com amigos, com amigas. Porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele tinha amigos. Vocês lembram lá de Lázaro? Quando o Lázaro adoeceu, e aí as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. E quando o mensageiro chega até Jesus, a mensagem era a seguinte: Jesus, Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas. Ou seja, Lázaro não era só amado por Jesus, Lázaro era amigo de Jesus. E a Bíblia conta que quando Lázaro veio a falecer, Jesus chorou. Porque ali era um amigo chorando pelo outro que havia falecido. Ter amizades é saudável nessa vida social que nós vivemos. Dentro da igreja, principalmente. É bom ter amigos dentro do seio da igreja. Você e eu estamos aqui, somos irmãos em Cristo, sim. Só que ser apenas irmãos em Cristo não nos aproxima uns dos outros. Há uma pesquisa que diz, pastor Rinaldo sempre cita essa pesquisa, e é verdade. Ele diz que se uma pessoa se converte, e se nos primeiros 3 meses ela não fizer pelo menos 3 amigos na igreja, no 4º mês ela se afasta. E é verdade. Porque quem segura o crente na igreja não são os irmãos, são os amigos. Ninguém quer estar num lugar que o povo olha para você de cara feia. Você gosta de estar num lugar que as pessoas não respeitam você? Que as pessoas lhe hostilizam? Você quer estar num lugar onde você é bem recebido, onde você é acolhido. Você quer estar num lugar onde as pessoas que estão ali não são apenas irmãos em Cristo da boca para fora, são amigos de verdade. E por que a amizade, esse laço de amizade, muitas vezes é mais forte do que o laço familiar? Porque o laço familiar você não escolhe. Você não escolheu quem iria ser seu pai. Você não escolheu quem ia ser sua mãe. Você não escolheu quem iam ser seus irmãos, seus tios, seus avós. Mas você escolhe quem são seus amigos. Seu pai pode ser o pior cara do mundo, mas ele vai continuar sendo seu pai. E não foi você que escolheu. Mas o seu amigo não. O seu amigo foi uma decisão sua. E você já prestou atenção? Eu gosto do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, nordestino, né? Que foi um dos imortais aí da Academia Brasileira de Literatura e de Letras também. É o que escreveu O Alto da Compadecida. E o Ariano Suassuna, ele é fantástico. Porque ele vai dizer assim, vocês já repararam que normalmente uma amizade começa com a seguinte frase: eu também. Você está na fila da lotérica querendo pagar o boleto, já vai vencer, está nos últimos minutos. Aí o cara olha, o cara está do seu lado assim, eu também. Você está
no hospital esperando ser atendido, e o médico demorando, e tem um cara do lado também, o cara diz, eu também estou nessa mesma situação. Ariano Suassuna vai dizer que as verdadeiras amizades começam com isso, quando um olha para o outro e diz, eu também. É interessante, né? Porque um amigo, ele sente as dores do outro. Um amigo, ele participa dos sofrimentos do outro. E um amigo, ele também se alegra com as coisas do outro. Esses dias eu até compartilhei uma frase não, um trecho de uma pregação do pastor Rafael Abdala, que é um pastor da primeira igreja batista de Guarapari, aqui em São Paulo. Rafael Abdala, ele diz uma coisa fantástica, ele diz assim, você quer conhecer quem é seu amigo de verdade? Chegue para essa pessoa que você considera seu amigo, sua amiga, e diga assim, meu amigo, minha amiga, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. A minha empresa está indo de vento em popa. Ei, consegui comprar aquela casa dentro do melhor condomínio da cidade. Os meus filhos, todos dois, foram aprovados no Enem. Sabe aquele carro importado que tanto tempo eu desejei? Pois é, consegui comprar. Quando você terminar de dizer isso, preste atenção nos olhos do seu amigo. Se os olhos do seu amigo brilharem e ficarem felizes com as suas conquistas, é porque ele é seu amigo de verdade. Agora, se ao invés do seu amigo ou sua amiga se alegrar com as suas conquistas, ele dizer assim, também cara, sua empresa está crescendo, porque você não está pagando imposto, está sonegando, quero ver a Receita Federal, quando dia pega. Sim, comprou a casa dentro do condomínio, não, essa casa aí, essa construtora que construiu sua casa, tem credibilidade não. Sim, aquele carro que você comprou, eu ouvi dizer que esse carro bebe e é ruim de venda, viu? Seus filhos passaram no Enem, não foi? Mas também aquele curso ali não dá dinheiro não, qualquer um passa. Se os seus amigos não ficarem felizes com as suas conquistas, é porque eles não são seus amigos de verdade. O amigo de verdade a gente conhece não é só nos momentos de dores não, é nos momentos de alegria. Porque é nos momentos de alegria que a pessoa revela se ela é seu amigo ou se ela é apenas uma pessoa que cobiça as coisas que você tem. Porque tem uma diferença muito grande entre ser amigo e cobiçar as coisas do outro, que eu chamo de amigo. Esse texto que nós lemos aqui retrata muito bem isso. Agora a gente vai entrar no texto. Saul era o rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. E ele tinha um filho chamado Jonatas. É interessante que quando a gente fala de Jonatas, naturalmente a gente associa Jonatas a Davi, né? Pela bela amizade que eles desenvolveram. Mas deixa eu dizer para vocês, essa passagem aqui que nós lemos, foi antes de Jonatas conhecer Davi. Bem antes. Davi nem tinha enfrentado Golias aqui ainda. Jonatas já era o príncipe. E certo dia o exército de Israel precisou ir para a batalha. Quem é o inimigo? Os filisteus. O exército de Israel estava acampado. A Bíblia diz que eles estavam embaixo de uma romanceira, que é um pé de romã. Eles estavam numa plantação de romãs lá, os soldados israelitas. Cerca de 600 soldados embaixo da plantação de pés de romã. Aí Jonatas tomou uma decisão. Jonatas disse, eu vou passar e vou até o acampamento dos filisteus. Só que eu não vou sozinho. Você vai comigo. E pegou aqui na gola de um. E quem era que ia com ele? É o escudeiro de Jonatas. E a Bíblia diz que ele era um jovem escudeiro. É interessante que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem era esse escudeiro. O nome dele, a genealogia dele. Só diz que ele era um jovem escudeiro. Só que Jonatas confia nesse jovem para ir sozinhos, eles dois sozinhos,
até o acampamento do inimigo, o exército filisteu. Quem é o escudeiro? Quando a gente assiste filme de época, vocês já devem ter reparado que, normalmente, os soldados que saem com a espada, eles têm pessoas que ficam lhe dando suporte, como se fossem guarda-costas, né? A ideia que se tem do escudeiro, muitas vezes, quando a gente assiste filme, é apenas essa, que o escudeiro é o cara que é o guarda-costa do atacante, daquele que vai atacar. Só que o escudeiro, no contexto aqui, é muito mais do que isso. Não é só alguém que protege o seu amigo. O escudeiro é alguém leal ao seu amigo. O escudeiro era aquela pessoa nos tempos antigos que ele sentava junto com o comandante e ele planejava as estratégias de ataque. A missão dele não era só proteger, a missão dele era planejar também. Por isso que ele tinha que ser uma pessoa de confiança. Não bastava ser alguém habilidoso, não bastava ser alguém que tinha aquela técnica de lutar, de manusear armas, não. Tinha que ser alguém, acima de tudo, leal ao seu Senhor. Ora, ao longo da história a gente vê a própria família de Saul, os reis de Israel, quantos reis foram traídos por aquelas pessoas que eram de sua confiança. Então o escudeiro, além de proteger, o escudeiro era alguém que estava ali para pensar junto com o seu comandante. Porque só a técnica, somente as habilidades, para Deus, não valem de nada. O conhecimento sem a lealdade gera uma barbárie. Se você tem apenas o conhecimento, se você tem apenas a habilidade, mas você não é leal àquilo que Deus colocou no seu coração, esse conhecimento, uma hora ou outra, vai ser utilizado para o mal. É por isso que a gente vê na história da igreja, uns matando os outros, gente querendo tomar o poder uns dos outros, gente querendo passar por cima uns dos outros. Por quê? Porque adquiriu tanta habilidade, tanto conhecimento, mas faltou o quê? Faltou a lealdade. Há pouco mais de 100 anos atrás, uma francesa chamada Marie Curie, eu acho fantástica a história dessa mulher. Essa mulher era uma física, uma mente brilhante, à frente do seu tempo. Mas por ser mulher, ela não era aceita na academia. E quando a gente fala de academia, evidentemente eu não estou falando da academia de musculação. A academia intelectual, as universidades, não aceitavam o fato dela ser mulher. Só que ela tem uma mente espetacular. A mente dela explodia de ideias. E essa mulher, através das suas pesquisas, ela conseguiu descobrir uma coisa fantástica. Ela descobriu, vocês lembram quando a gente está no ensino médio que a gente estuda nas aulas de química a tabela periódica, né? Quem é da antigamente tem aqueles cadernos que vinha a tabela periódica desenhada, né? Tem aqueles elementos químicos. Aqueles elementos na tabela periódica são os elementos que o homem descobriu na natureza e utiliza deles para determinados fins. E a Marie Curie, há 100 anos atrás, ela descobriu um desses elementos, que é o rádio. O rádio, R-A-D-I-O. E ela descobriu que esse rádio, ele é radioativo. Por isso o nome radioatividade. Com essa descoberta, Marie Curie conseguiu construir, sabe o quê? Um aparelho que é utilizado até hoje na medicina. A máquina de radioterapia para tratamento de câncer. Essa mulher deveria ter ganhado o Nobel de Física, mas por ser mulher,
o prêmio foi para seu marido, que era um físico também, mas não tão brilhante quanto ela. Para vocês verem que o conhecimento por si só, sem a lealdade aos princípios, pode gerar desgraça. Pouco tempo depois de Marie Curie conseguir criar a máquina de radioatividade, de radioterapia, e as crianças foram as primeiras a serem submetidas a esse tipo de tratamento. Marie Curie recebe uma proposta do governo francês para construir, sabe o quê? Uma bomba radioativa. O mesmo elemento que salva vidas, agora vai destruir vidas pelas mãos de uma mesma mulher. Marie Curie não foi leal aos seus princípios. Nessa história de Jonathan e o escudeiro, Jonathan escolhe aquele menino. Talvez aquele menino não tivesse as habilidades, é por isso que a Bíblia diz que ele era jovem. É fantástico isso, né? Samuel, ele faz questão de dizer, ele era jovem, para dizer assim, ele não tinha habilidade não. Ele não tinha técnica. Ele não tinha o conhecimento que os outros soldados tinham. Mas o que Jonathan estava procurando naquela hora era lealdade. E aquele menino era leal, porque sai só os dois, Jonatas e o escudeiro, para enfrentar o exército filisteu. Aí olha, Jonathan é fantástico, gente, porque Jonathan, quando ele chega assim perto do lugar onde o exército filisteu está, ele ora ao Senhor. E ele faz o seguinte pedido a Deus, ele diz assim, Senhor, me confirme se a gente precisa entrar nessa batalha. Quando os filisteus virem a gente, se eles vierem nos atacar, é porque o Senhor não quer que a gente entre nessa batalha. Mas se quando os filisteus virem a gente, nos chamarem para perto deles, é um sinal de que o Senhor está nos autorizando a entrar nessa batalha. E a Bíblia diz que foi assim. Quando Jonatas e o escudeiro se aproximaram do acampamento dos filisteus, os filisteus disseram, lá vem os dois israelitas bobões, estavam escondidos, ei, venham para cá. Era o sinal que Jonatas queria, Deus estava autorizando eles entrarem naquele acampamento. E a Bíblia diz que somente Jonatas e esse seu escudeiro conseguiram derrotar o exército inimigo. Como é bom, irmãos, a gente ter amigos que são leais a gente. Porque a amizade, ela não precisa de dinheiro, né? Você não precisa de dinheiro para ser amigo de ninguém. A amizade não precisa de bens materiais, a amizade não precisa de diplomas acadêmicos, a amizade não precisa de uma roupa de marca, de um perfume importado, de um carro do ano, não. A amizade só precisa de lealdade. Sabe aquele amigo que faz 20 anos que você não vê ele, mas quando vocês se encontram, o coração saltita um pelo outro? É esse tipo de lealdade que nós devemos desenvolver na nossa igreja, desenvolver no meio do povo de Deus. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele tinha amigos também. Quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e você conhece toda aquela história, e lá em João capítulo 20, capítulo 21, Pedro diz assim, eu vou pescar, e foram pescar mesmo, e com Pedro estavam todos os outros discípulos, e eles ainda não tinham visto Jesus ressurreto. Jesus havia ressuscitado e aparecido para as mulheres, mas os outros discípulos, com exceção de Tomé, não tinham visto. Então a Bíblia diz que Jesus vinha caminhando pela praia, a mesma praia onde Pedro e os discípulos estavam pescando. E a Bíblia diz que Jesus estava a um tiro de arco dos discípulos. Você sabe a distância de um tiro de arco? Venha fazer o 7, se Jair estivesse aqui, venha fazer o 7 para aprender. Quando você vê na Bíblia, está ali Jailson, um tiro de arco era a distância de Jesus para os discípulos, é o equivalente a 100 metros. Eram as medidas
que eles utilizavam naquela época. Então Jesus estava a 100 metros deles. Era uma distância razoável, tranquila. Eu fico imaginando o coração de Pedro nessa hora. Quando Pedro vê Jesus, deve ter se tremido todo. Pedro, que tinha dito que ia com Jesus até a morte, que os outros iam abandonar, mas ele ia ficar até o fim. Aí agora Jesus está a 100 metros de distância dele ali, ó. E os outros discípulos, onde é que eles estavam no momento que Jesus estava sendo chicoteado? Imagine o terror que deve ter passado no coração daqueles homens quando eles viram Jesus ressurreto na praia. Aí sabe o que é mais maravilhoso disso, irmãos? É que Jesus poderia ter aniquilado eles ali. Mas eu acho que Jesus se lembrou, né? Lá de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa desses pobres miseráveis não serem consumidos. Jesus usou de misericórdia com eles. E com amor, Jesus chamou eles de amigos. A 100 metros de distância, Jesus grita para eles: amigos! Os amigos que haviam traído ele alguns dias atrás. Os amigos que o haviam abandonado pelo caminho. Os amigos que tinham feito tantas promessas vãs para ele. Mas o amor dele foi tão grande por aqueles amigos. A lealdade dele foi tão grande por aqueles amigos, que ele chama cada um deles de amigos. E ainda diz assim: o que é que vocês têm aí para comer? Como é bom a gente ter amigos. Os amigos que vão nos socorrer nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Porque todo crente passa por lutas. Todo crente passa por dias difíceis. Todo mundo tem as suas adversidades. O seu amigo consegue lhe entender, ver como está o seu coração aí por dentro, só de olhar para você. Só pelo tom da sua voz, o seu amigo, a sua amiga de verdade, conhece como você está. É por isso que é bom nós termos amigos e não sermos apenas irmãos. Porque quando nós somos apenas irmãos, muitas vezes fica meio que superficial, né? De repente, uma pessoa está fazendo uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. Aí você vai lá e ajuda aquela pessoa. Glória a Deus por isso. Mas às vezes o seu irmão da igreja também está precisando e você nunca deu R$1. Aí você ajuda os de fora e os de dentro ficam. Percebe por que no meio do povo de Deus não basta ser irmãos, tem que ser amigo? Porque se você é apenas irmão, você não vai entender a dor do outro. É por isso que Salomão é muito feliz quando ele diz: há amigos mais chegados do que irmãos. Porque o seu amigo lhe entende. O seu amigo sabe o que você precisa. E mesmo quando você não precisa, ele está lá. A história de Jonatas e o escudeiro nos mostra que o escudeiro, ele não questionou o risco que eles estavam correndo. Se você observar o texto, você não vê o escudeiro questionando: não, Jonatas, mas somos só nós dois. Pelo contrário, ele foi. O escudeiro não pediu um plano detalhado. Ele não reclamou do perigo, pelo contrário. Ele dá uma das declarações mais bonitas do Antigo Testamento. Ele diz assim, ó: aonde você for, eu vou também. É isso que amigos de verdade fazem. Você tem alguém assim?
E se você estiver na beira do penhasco, se for preciso, ele pula com você também. Amigos, você não deve ter pela quantidade, mas sim pela qualidade dessas amizades. A qualidade importa mais do que o número. Aquele cantor brasileiro Tim Maia, que já faleceu há alguns anos, conta-se que ele era um homem muito deprimido. Ele não tinha família, não tinha amigos. E num desses shows que ele foi fazer, já pertinho, já antes de falecer, terminou o show e ele chamou uma garota de programa para dormir com ele. E foram até o motel. E quando chegaram lá no motel, eles não tiveram relação sexual. Pelo contrário, a garota de programa conta que eles passaram a madrugada inteira conversando. E aí ela perguntou para ele: você me chamou por aqui somente para isso? Ele disse: foi. Eu não tenho ninguém com quem conversar lá fora. Eu só queria alguém para conversar comigo. Amizades salvam vidas. Amizades mudam histórias. Amizades transformam ambientes. Amizades moldam o caráter de uma igreja. Jonatas e o escudeiro subiram juntos. Enquanto um derrubava o inimigo, o outro matava. Talvez se Jonatas tivesse ido sozinho, e olha que Jonatas era um soldado tão habilidoso quanto Davi. Jonatas é um dos melhores soldados do Antigo Testamento, ele era muito bom. Mas talvez se ele tivesse ido sozinho, ele não teria conseguido a vitória. Porque enquanto ele derrubava, o escudeiro matava e vice-versa. E na nossa vida cotidiana também é assim. Muitas vezes, se você estiver sozinho para enfrentar uma situação, você não vai conseguir. Você precisa de outro. Porque enquanto você derruba, o outro destrói a situação. Enquanto você faz de um lado, o outro faz do outro lado. A vida cristã, a vida do povo de Deus é uma vida de relacionamentos. Você não é autossuficiente, eu não sou. Até dentro do casamento, há situações lá em casa, por exemplo, que eu fico sem saber o que fazer, e Cleidiona, assim, no instalar de dedos, resolve, e vice-versa. Na amizade é do mesmo jeito. Tem até aquela música, né, do mundo, a amizade é tudo. E é verdade. É bom ter amigos que estão conosco. Para a gente já ir caminhando para o final, algumas lições aqui para a gente aplicar para a nossa vida. Procure escudeiros. Procure escudeiros. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não vai passar por isso sozinho. O escudeiro, ele é leal. Ele conhece o seu coração. Ele está disposto a lutar as suas lutas, a enfrentar
as suas guerras. Valorize quem permanece ao seu lado quando você decide passar a montanha. Porque depois que você chega do outro lado da montanha e consegue a vitória, é muito fácil. Tem muitos amigos. Mas quem esteve com você nessa caminhada? Porque enquanto o exército de Israel estava descansando, Saul, o pai de Jonatas, estava descansando. Jonatas e o seu escudeiro estavam fazendo todo o trabalho. Aí lá na frente, quando Saul fica sabendo que Jonatas está no campo de batalha, Saul convoca o restante do seu exército. Eles vão e conseguem aniquilar o exército filisteu. Mas porque duas pessoas, dois amigos, decidiram mudar aquela história. Decidiram ir adiante. Eu não estou dizendo que a sua amizade tem que ser perfeita. Muitas vezes o seu amigo vai lhe fazer sangrar. Muitas vezes a sua amiga vai dizer coisas duras a seu respeito. Você pode se entristecer, pode se chatear por um momento ou outro, mas é essa pessoa que lhe faz sangrar, que está ali também para aliviar as suas feridas. Então desenvolva amizades no meio da igreja. E acima de tudo, preste atenção se a pessoa que está do seu lado é um escudeiro leal e fiel. Porque se não for, está na hora de você trocar de amigo, de amiga. E a maior prova disso é Jesus. Jesus é o nosso amigo. Ele é fiel. Às vezes a gente trai Jesus. Às vezes a gente esquece de Jesus. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito. E Jesus, que é o nosso amigo, a gente nem compartilha com Ele. Mas a partir de hoje, que isso possa mudar. Lembre-se, Jesus é o seu Deus, mas Ele também precisa ser o seu amigo. Porque foi assim que Ele disse para os discípulos: a partir de hoje, não os chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo só está ali para executar as suas tarefas, mas o amigo vai muito além. Chame Jesus para ser seu amigo. Compartilhe com Ele a sua vida. Diga como você está se sentindo. Compartilhe suas alegrias. Pergunte para Ele: Senhor, isso é bênção tua mesmo? E mesmo quando você falhar contra Ele, basta abrir o coração, se arrepender, e Ele vai voltar a lhe chamar de amigo novamente, porque foi assim que Ele fez com os discípulos. Então que nessa noite a gente possa desenvolver isso, um coração de gratidão, um coração que reconhece que Jesus, Ele é fiel. Eu quero convidar você nessa noite para se colocar de pé. A gente vai cantar essa canção. A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 150, versículo 6, e eu acho fantástico esse versículo: todo o ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Com essa canção, adore a Jesus
como seu Deus, como seu Salvador, como seu Redentor, mas adore a Jesus também como seu amigo, um amigo para todas as horas, e peça para Ele fazer parte completamente na sua vida.